Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho nós continuamos lendo o capítulo 8º do Evangelho de São João. A continuação daquela conversa que Jesus vem tendo com os judeus, já ao longo de toda esta semana. Hoje eles se assustam e se escandalizam com a vida eterna. Com a vida eterna que Jesus torna presente diante deles. Jesus fala de uma vida que dura para sempre, mas não apenas fala, ele mostra para eles que ele, Jesus, já é a presença desta vida eterna. Ele é antes, desde antes de Abraão, e ele é para sempre. A carta aos Hebreus vai dizer que ele é o mesmo, ele é ele mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas os judeus não entendem isso. Não entendem porque não entenderam Abraão. Não entendem porque se contentaram, como nós, com caricaturas de Deus e não guardaram a revelação de Deus. Nós corremos sempre esse risco de não acolher a revelação de Deus, de não acolher a palavra, de não interrogar a palavra, ler o Evangelho, ouvir o Evangelho e perguntar como é o Deus que este Evangelho me revela. Nós corremos sempre, todos os dias, o risco de interpretar o Evangelho, de interpretar a palavra a partir da caricatura de Deus que cada um de nós construiu para si mesmo. E isso é a pior de todas as idolatrias. É cultuar uma falsa imagem de Deus que nós mesmos, que eu mesmo construí para mim e projetar esta imagem, esta falsa imagem, que eu estou chamando de caricatura, sobre a palavra. Ao passo que o processo permanente e constante na nossa vida de fé, deve ser o contrário. Colocar-se humildemente diante da palavra, interrogando a palavra, para que ela nos revele a imagem verdadeira e eterna de Deus. Se ontem a questão do Evangelho era a verdade, hoje nós podemos dizer que é a vida eterna. Essa vida que começa na nossa concepção. Não pense que é outra vida. Às vezes nós, por causa das nossas caricaturas, vamos espalhando as nossas caricaturas por aí. E quantas vezes nós dizemos, fulano partiu para outra vida? Não é outra vida. É esta mesma vida que não termina, mas continua. O conceito de eternidade, o conceito filosófico de eternidade, exige isso de nós. Que ela não tenha começo, que ela já exista desde sempre no projeto de Deus e ela não tenha fim. Então a nossa vida, ela já é um princípio de eternidade. Há poucos dias eu dizia a vocês acerca do batismo, desta semente de eternidade que Deus plantou em nós e que é a vida dele mesmo em nós. Nós já temos a eternidade dentro de nossa alma. Esta vida que nós estamos vivendo já é o princípio da eternidade. A morte vai só nos fazer passar, vai ser a nossa Páscoa, vai ser a passagem desta para outra vida, mas não como outra absolutamente. Somos nós mesmos, serei eu, será você, nós mesmos que viveremos na eternidade. Não é um fim e um outro começo, não, é uma Páscoa, é uma passagem.
passou desta para outra vida. Mas não no sentido de outra vida, mas de outra dimensão da vida. Da dimensão histórica para a dimensão eterna. Ou da dimensão histórica para a dimensão meta-histórica. Como duas partes de uma mesma eternidade. É isso que Deus prometeu a Abraão. Quando nós ouvimos esta conclusão da aliança de Deus com Abraão, e nós sabemos que Abraão é o pai da fé. Por que é que Abraão é o pai da fé? Porque Abraão é o primeiro homem na história da humanidade, do ponto de vista judaico-cristão, em quem se percebe uma relação de confiança absoluta com Deus. Abraão é o primeiro testemunho na história da nossa humanidade de um homem de fé. Por isso ele é o pai da fé. Ele é o modelo da fé. Abraão recebe de Deus, no final da aliança, do primeiro contrato celebrado entre o homem e Deus, a promessa de uma descendência eterna, de uma descendência ilimitada, de uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu e que as areias da praia do mar. Abraão vai ser pai de muita gente. As três grandes religiões monoteístas, o Islã, o judaísmo e o cristianismo, respeitam Abraão como pai da fé, como origem desse monoteísmo, dessa fé num único Deus, e se comportam e se atribuem a filiação abraâmica. Abraão é de fato pai do Islã, pai do judaísmo e pai do cristianismo. Ele tem muitos filhos. Mas quando Deus promete a Abraão uma descendência infinita, o que Deus está prometendo a Abraão é vida eterna, descendência infinita, filhos e mais filhos e mais filhos. Não é uma questão de geração, é uma questão de vida eterna. Lembremos que essa promessa está sendo feita a um velho que durante toda a sua vida conviveu com a esterilidade. Deus promete a um velho estéril uma descendência numerosa. Na verdade, Deus está prometendo a Abraão e a toda a sua descendência a vida eterna, a vida para sempre, a vida que nunca para de se renovar. A grande palavra da liturgia de hoje é vida. Vida que nós temos que cuidar. Vida que nós recebemos de Deus. Vida que nós devemos promover. Vida que nós devemos guardar como um tesouro. Vida que nós devemos cuidar neste recolhimento social que estamos fazendo. A vida é um grande valor da nossa fé. A vida é um valor quase insuperável. É muito difícil, à luz da nossa fé, chegar a um ponto, ele existe, mas é muito difícil chegar a um ponto onde se possa relativizar a vida e colocá-la em segundo lugar. Repito, ele existe, mas ele é muito difícil. Por isso nós devemos valorizar a vida, a nossa vida, a vida do outro, a vida daqueles que têm menos vida na nossa sociedade, a vida daqueles que a gente nem pode dizer que vivem, porque sobrevivem. A vida deve estar sempre em primeiro lugar. Depois da vida, muito depois da vida, é que vem outras coisas como a economia. A vida estará sempre em primeiro lugar. E é preciso cuidar dela. Por isso, meu irmão, minha irmã, continue aí na sua casa, na certeza de que a promessa de Deus
para nós, desde Abraão, passando por Jesus Cristo, é de vida eterna. Vida que começou aqui e nunca mais vai terminar. Quando nós passarmos para a dimensão meta-histórica, esta vida vai continuar. Nós continuaremos vivos, mesmo que morramos. A morte não é nada mais do que a passagem, a Páscoa, a passagem da dimensão histórica para a dimensão meta-histórica de uma única vida que é eterna. Vida esta que Jesus veio nos dar com a sua cruz e ressurreição.